Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje nós iremos continuar falando um pouquinho aí sobre espelhos, falando sobre ótica e tentar fazer uma retomada de alguns conceitos, até para que você se saia bem também no, na sua PP, beleza? Então, vamos lá, alguns exemplos aqui. Então, um raio de luz incide num espelho plano, formando com a sua superfície um ângulo de 40 graus. Então, bora lá, basicão. Luz. Primeiro, características da luz. Você tem que lembrar das três propriedades da luz, tá certo? Então, propagação o quê? Retilínea. Então, ó, tá aqui. Propagação retilínea. Então, o que significa esse propagação retilínea? Você tem que lembrar que a luz sempre vai se movimentar de forma reta. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Tenho aqui um raio, que eu chamo aqui de RI, que é raio incidente. Tem o raio refratado. Então, qual é o ponto? O que é importante aqui? Primeiro, todos os raios estão no mesmo plano, são coplanares. Então, isso você também tem que lembrar. Então, ó, bateu, voltou. Então, reflexão, recalque. Detalhe, tá vendo aqui essa reta é o que nós chamamos de reta normal. Então, está aqui. Então, essa reta normal, ela é extremamente importante para quê? Serve como referência, para que a gente entenda, faça uma comparação aqui de ângulos, para ficar mais fácil mensurá-los, ok? Então, aqui, ó, uma coisa, conseguimos observar que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Então a reta normal serve para isso. Ela vai facilitar, vai te ajudar a definir os ângulos aqui, ó. Qual foi o ângulo incidente? Ó, dá uma olhada. Aqui você já tem 40. Então é só você lembrar que ao todo tem 360 graus. Tranquilo, isso você se recorda. Aqui, ó, metadinha, 180. E aqui, obviamente, se é um ângulo reto, vai ser 90. Então, beleza. Ó. Se o todo é 90, então ó, 40, que é esse aqui, mais o ângulo incidente, ele tem que dar igual a quanto? 90 graus. Beleza? Sendo assim, mole, mole. Tá? Você consegue responder com muita facilidade. Então, aqui, ó, necessariamente vai ser o quê? 50 graus. Tá certo? Então, ó, 40 mais 50, você vai ter 90. E 90 é o quê? É isso aqui, ó. O ângulo, detalhe, sempre o ângulo relacionado ao quê? A reta normal. Isso é importantíssimo, tá certo? Da mesma forma, regrinha da reflexão. Este ângulo, que é o ângulo incidente, ele tem que ser igual ao quê? Ao ângulo refletido, tá certo? Então, se aqui é 50, necessariamente aqui também vai ser quanto? 50 graus, tá certo? Então, tá vendo como não é tão difícil quanto parece? Então, claro, haverá outras questões em que eu vou colocar um número maior de espelhos e você literalmente só vai desenhar. Então, ao desenhar, você vai perceber que essa regra ela vai ser válida sempre, tá certo? Então, dito isso, hey ho, let's go. O que a gente pode falar mais aqui? Ó? Primeiro, nós só lembramos aqui ó, de uma das propriedades. Segunda propriedade, versatilidade, reversível. O que significa isso? Um feixe que ele funciona, que ele tem a direção em um sentido, ele também pode ter a direção em outro sentido, tá certo? Então, ó, reversível. Isso é também imprescindível, ok? Então, reversibilidade. Então, lembra quando você olha para um espelho e vê alguém. Esse alguém, se ele olhar para o espelho, ele também vai te ver, tá certo? E outra coisa que nós já comentamos muito, que é a tal da independência dos feixes. Isso aqui também não é novidade, tá? Então, um feixe cruza pelo outro. Então, imagina que eu tenho aqui ó, dois canhões de luz, um verde e um amarelo. Então, um vai perpassar pelo outro. E aqui, ó, no meio, essa região,
ela vai ficar um pouco mais escura. Porém, o verde vai passar e o amarelo também, sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que perceber. Outro ponto também importante é com relação à refração da luz. Então, nós conversamos um pouquinho sobre isso também, que no caso há outras situações, outras possibilidades em que nós podemos observar o seguinte. Então, dá uma olhada. Esse feixe de luz, ao invés de só refletir, ele também poderia o quê? Refratar. Se ele refrata, ele vai também criar o quê? Um ângulo aqui embaixo, beleza? Então, o que eu tenho que observar? O ângulo que foi formado aqui em cima e o ângulo que foi formado aqui embaixo, tá certo? Então, eu vou te falar já já o porquê disso. Principalmente se esse dióptero que tem aqui, lembrando o que é o dióptero? O espelho é um tipo de dióptero. É uma superfície que fará com que o feixe de luz ele mude de direção e mude de sentido muitas vezes. Claro que não nesse caso. Então aqui você vai observar uma mudança de direção e você também pode observar uma mudança de velocidade desse feixe de luz. Ah, professor, então como que eu vou entender que essa velocidade foi alterada? Então, aí nós temos a tal do índice de refração. Então, digamos que aqui eu tenho o ar e aqui embaixo eu tenho uma outra interface. Tenho o vidro, ou água, ou qualquer outro tipo de substância. Então, nós vamos observar que do ar para o vidro, esse feixe de luz ele vai ter uma dificuldade maior em se propagar. Se ele tem uma dificuldade maior em se propagar, ó, dá uma olhada. Tá vendo que aqui, ó, esse ângulo ele vai tender o que? A reduzir, tá certo? Daqui nós tiramos o que nós conhecemos como lei de Snell, tá certo? Então, a lei de Snell ela é extremamente empírica, experimental, e ela relaciona tanto o índice de refração aqui no ar, quanto o índice de refração aqui embaixo, no vidro, tá certo? E, obviamente, vai relacionar o ângulo que foi formado aqui com o ângulo formado aqui em cima. Então, o que o Snell, quais foram as contribuições do Snell? Ele percebeu que aqui ó, há uma igualdade. Como assim? Então, se eu mudo o ângulo, isso está relacionado ao índice de refração? Perfeito, tá certo? Então, lembra lá, resistência à luz. Algumas substâncias tendem a dificultar a passagem da luz, outras nem tanto, tá certo? Então, o que é a lei de Snell? É essa relação aqui, ó. Então, N1 vezes seno de θ1. Por que eu estou colocando 1? Porque eu estou levando em consideração que essa primeira interface, o A, está sendo de onde está partindo o meu feixe de luz. Passou aqui pelo dióptero, lembrando quem é o dióptero? Está aqui o meu espelho. E aqui embaixo, vou colocar aqui uma igualdade e vou escrever assim, ó, N2 vezes seno de θ2, beleza? Então, ó, N1 seno de θ1 vai ser igual a N2 vezes seno de θ2. Basicamente é isso, minha gente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 letrinhas. Eu vou te dar 3, você vai achar outra. Então, não tem segredo para você utilizar a lei de Snell. Lembrando que você a utilizará quando eu estiver falando sobre refração da luz, tá certo? Então, eu sei que pode parecer um pouco bagunçado, é só para te mostrar que todos esses fenômenos ópticos, eles muitas vezes estão ali, estão presentes em todas as situações. Claro que algum fica mais evidente do que o outro. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que houve absorção de luz pelo espelho? É possível, mas vai ser uma porcentagem muito, muito pequena. Então, literalmente vai depender da situação, tá certo? Então, ó, raio que está entrando, que está sendo incidido ou inserido, raio refratado. E aqui, raio
refletido. Tudo bem? Lembrando que essa regrinha serve aqui para reflexão. O ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido. Tudo bem? Outro ponto importante com relação ao movimento do espelho. Então, para te zoar, eu posso pegar aqui um espelho. Imagina que esse espelho está no ponto A. Então, lembrando, características do espelho plano. Então, primeiro, a minha imagem ela tem que ser igual. Então, imagine que eu estou aqui olhando para o meu espelho. Se eu tenho incríveis 1,70 m, necessariamente a minha imagem, que vai ser formada aqui em P1, ela vai ter quanto? Incríveis 1,70 m. Tá certo? Necessariamente? Necessariamente. Então, é o princípio aí da igualdade. Eita, mas que isso aqui tá dificultando minha vida. Assim como eu também tenho o quê? O princípio da simetria. Então, isso aí tu lembra. Se eu estou a 2 metros do espelho, a minha imagem, que é aqui o P1, estará necessariamente a quê? 2 metros do espelho. É uma imagem virtual. Por que é uma imagem virtual? Porque ela é formada atrás do espelho. Ela é formada pelo quê? Pelo deslocamento ali dos meus feixes de luz, tá certo? Então, ó, beleza. Igual, virtual, e também eu posso escrever aqui simétrica. Reza a lenda. Tudo bem? Então, tá. Então, se eu pego o meu espelho e movimento, então dá uma olhada. Movimentei o espelho do A para o B. Deixa eu até mudar de cor para não te confundir. Então, mudei do A para o B. Você concorda comigo que o espelho está mais longe desse bonequinho? No caso, o bonequinho sou eu, né? Vou colocar aqui o Ciclope. Perfeito. Pronto. Então, tá aqui, ó. Se aqui era 2 metros, do ponto P até o ponto B, obviamente não vai ser 2 metros. Tá certo? Se essa distância aumentou, então necessariamente a distância da minha imagem agora não vai ser a mesma. Tudo bem? Então, essa distância aqui, ó, lembrando, a distância daqui para cá, então vamos colocar aqui. Digamos que aqui seja 4 metros. Então, essa imagem daqui para cá, necessariamente tem que ser quanto? De 4 metros. Tudo bem, minha gente? Mole, mole, tranquilo? Minha gente, o que é importante? Então, ó, eu estou aqui no ponto A, fui para o ponto B. Ao fazer isso, eu desloquei aqui o meu espelho de 2 metros. Tranquilo? Então, ó, desloquei esse espelho de 2 metros. Então, eu sei que do ponto P até o A, nós tínhamos 2 metros. Então, do espelho até a minha imagem, né, que eu vou chamar de P1, também são 2 metros. Então, ao todo, daqui para cá, tá aqui, ó, 4 metros. Tranquilo. Então, beleza. Se eu andei aqui 2 metros, você concorda que agora essa distância daqui para cá são 4? Logo, a minha imagem P2, ela também vai estar o quê? A 4 metros de distância. Tudo bem? 4 mais 4 vai dar 8. Então, o todo aqui, ó, são 8 metros. Então, só estou levando aí com relação à lógica. Tudo bem? Então, dito isso, daqui para cá eu tenho 4 e o todo não é 8. Então, aqui, ó, daqui para cá, necessariamente vão ser o quê? 4 metros. Ok? Então, por que eu estou te dizendo tudo isso? Só para você visualizar que a distância entre as imagens, ela sempre vai ser o quê? 2 vezes o valor dessa distância entre os espelhos, tá certo? Então, se a minha distância aqui foi 2 metros, então 2 vezes 2 vai ser igual a 4, que é esse 4 aqui, tudo bem?
É só para deixar isso muito claro. Então, quando você for utilizar isso em outras situações, também vai aparecer desta mesma maneira, ok? Então, aqui, ó, esse Dzão, que é a distância entre as imagens, acho que é importante ressaltar isso aqui também. Então, ó, P1 é imagem do P, beleza? Deixa eu colocar aqui com outra cor para não te confundir. Eita, que tá difícil. Então aqui, P2, vai ser com a azul mesmo. P2 é igual à imagem após o quê? A mudança de posição do espelho, tá certo? Então, ó, saiu do A e foi para o B. Então, P2, na verdade, eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar esse troço aqui. Então, aqui imagem no espelho. Aqui é no espelho 1, no espelho A. Então, ó, P1 é a imagem quando o espelho está em A. P2 é a imagem quando o espelho está em B. Então, modificando aqui essa distância, esse Dzão vai ser 2 vezes o valor desse D, que é a distância entre os espelhos. Então, distância entre as imagens, distância entre os espelhos. Então, só para deixar claro, para que você não fique confuso. Isso que nós chamamos de translação de espelhos. Quando você fala em translação, você lembra do movimento da Terra em relação ao Sol, não é isso? Então, também está certo, tá? Mas não ligue translação ao movimento de rotação necessariamente, porque não faz sentido, tá certo? Então, movimento aqui ó, é um tipo de translação. Então, beleza. Dito isso, a gente vai para um outro exercício que normalmente é bem comum, que é o quê? Movimento. Então, aqui ó, eu tenho um espelho plano e ele é deslocado com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, o que você tem que saber? Tanto o espelho quanto as imagens, concorda comigo que eles vão se movimentar ao mesmo tempo? Logo, essa mesma relação que nós utilizamos com a distância, nós também podemos relacionar com o quê? Com a velocidade. Tanto a velocidade do espelho, tá certo? Quanto a velocidade da imagem. Então, ó, pegando isso aqui como referencial, nós podemos escrever da seguinte maneira. Ó, velocidade da imagem. Então, a imagem não está aqui? Então, beleza. Ó. Velocidade da imagem vai ser igual ao quê? 2 vezes a velocidade do espelho. Beleza? Então, isso aqui é mais uma regrinha que você tem que lembrar. Então, ó, dito isso, hey ho, let's go. Então, é pedido a velocidade da imagem com relação ao solo e a velocidade da imagem em relação ao espelho. Então, em relação ao solo, mole-mole. É o que nós comentamos aqui. Ó. Então, ó, velocidade do espelho vai ser igual a velocidade da imagem vai ser igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Perfeito. Então, aqui, se é 2 vezes, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, aqui, ó, em relação ao solo, nós já temos aí uma resposta. A resposta é igual a 12 metros por segundo. Tá certo? Agora, lembra lá, você vai ter aqui a imagem dessa criatura, beleza? E essa imagem ela vai estar se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido de quem? Do espelho. Então, ó, o espelho está a 6, a imagem está a 12. Tranquilo? Então, lembra lá da mecânica, quando você tinha lá 2 carrinhos. Ora, quando eles se movimentam
na mesma direção em sentidos contrários, ou ora, quando ele se movimenta no mesmo sentido. Então, aqui, ó, no mesmo sentido, o que, que nós fazemos geralmente? Então, aqui a velocidade resultante seria quanto? 12 menos 6. Então, aqui a velocidade resultante vai ser uma subtração. Por quê? Mesmo sentido, beleza? Então, 12 menos 6. Então, você tem aqui 6 metros por segundo. Tranquilo? Agora, imagina ali uma colisão de carros. Tá? Se fosse as duas velocidades em sentidos contrários, você faria o quê? Você iria somar essas duas velocidades. Tá certo? Então, são esses detalhes aí que a gente leva para sempre. Então, você ainda vai precisar dessas questões de vetores também para a eletricidade. Na verdade, qualquer outro tipo de grandeza vetorial. Tá certo? Outra questão clássica de vestibulares, com relação à formação de imagens, ao número de imagens. Onde que você já percebeu isso? Quando você vai em uma loja de roupas e você está ali experimentando-as. Então você já deve ter notado que, ao ter diversos espelhos nos provadores, você consegue observar o quê? Várias imagens suas, o que é muito divertido. Então, assim, tá, mas tem como eu adivinhar, tem como eu saber a quantidade de imagens que vai ser fornecida, que vai ser criada, formada por conta desses espelhos aqui, ó, de forma perpendicular? Sim. E detalhe, quanto mais você fechar esse ângulo, reduzir esse ângulo, você vai observar que o número de imagens o quê? Aumenta, tá certo? Então, assim, isso é muito, muito bacana. E geralmente, ó, vai variar de acordo com isso aqui, ó. Onde esse ângulo alfa é aqui, ó. Então, é o ângulo entre os dois espelhos, tá certo? Então, você vai ter... Então, para eu entender e ter noção ali de quantas imagens vão ser formadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, observar esse ângulo. Tudo bem? Então, n na física, número de imagens, número de vezes e por aí vai. Então, eu coloquei n, número de imagens. Tranquilo? Então, ó, com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, então é algo semelhante a isso aqui. Ó. Tenho 2 espelhos planos fixos, um ligado ao outro dessa mesma forma. E o que tem aqui? Ó? Tarará, qual é o ângulo? Ó, já te pedi uma coisa diferente, na verdade. Então aqui eu te dei o número de imagens e eu quero saber esse ângulo aqui. Tá certo? Há toda uma trigonometria para a gente chegar na equação desse número de imagens. Só que, enfim, como você geralmente é mais imediatista, então eu vou logo colocar a equação, vou te mostrar como faz, tá certo? E futuramente a gente vê como essa trigonometria ela pode ser colocada. Então dá uma olhada. Então esse n é igual a 360, lembra do todo, né, do círculo, 360 graus, dividido por esse ângulo alfa, alfa, beta, gama, enfim, o ângulo que vai ser formado entre esses dois espelhos, menos 1. Lembrando que aqui é o ângulo e aqui é o número de imagens. Então, basicamente, o que eu farei aqui nesse caso? Então, olha, então, vamos só dar uma lida de novo. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Então você já viu aí uma grande utilidade para esses espelhos associados dessa forma. Então 24 patinadores seria o quê? O N, tá certo? Que é o número de imagens produzidas, no caso, com esses 3 patinadores aqui entre esses dois espelhos. E com isso eu quero saber qual é o ângulo. Você só tem que ter cuidado com a tal da matemática alienígena, beleza? Então aqui, ó, 24 vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. E esse alfa está um 2 certinho. Então, alfa, acho que melhorou um pouquinho. Então, o que você fará? A gente tem que colocar o alfa em evidência, não é isso? Então, para colocar esse alfa em evidência,
o menos 1 eu vou passar para o outro lado. Então, aqui vai ficar 24 mais 1, que é igual a 360 sobre alfa. 24 mais 1, 25, é igual a 360 sobre alfa. Se eu quero achar o alfa, você fará aí, ó, 360 dividido por 25. Só que, ao dividir esse número, concorda comigo que vai dar um número quebrado? Então, você já fica ligado com o tal do bom senso. Então, provavelmente temos algum problema aí. Por quê? Então, vamos ler aqui novamente. Ó, com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos, no máximo, 24 patinadores. Só que tem um detalhe, não tem os 3? E aí? Então, na cena eu vejo os 3 mais 21 imagens. Então, opa, fiz caquinha. Então, isso aqui ó, não faz sentido. Não pode ser 24. Então, aqui ó, você vai colocar quanto? Vamos lá. Então, são 21 imagens, certo? Então, aguenta aí. Então, eu tenho 3 patinadores. E esses 3 patinadores vão formar 21 imagens. Beleza? Então, concorda comigo que cada patinador... 3 patinadores são 21 imagens. Então, cada patinador vai formar o quê? 7 imagens. Beleza? 3 vezes 7, 21. Tá tudo certo. Então, aqui, eu vou pegar o número de 1. Perfeito? Então, aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar 7. Tá certo? Então, 7 imagens para cada um objeto que eu coloco aqui. Tudo bem? Então, aqui, o menos 1 que está aqui vai passar para o outro lado. Mais 1. Então, aqui vai ficar 7 mais 1. 7 mais 1 vai ser igual a 8. E aqui, matemática de boa. Mole, mole. Vou apagar o 25 louco aqui, que está todo errado. E vou acrescentar aqui o meu 8. Então, vai ser 360 dividido por 8, que vai ser igual a 45 graus. Tá certo? Então, o meu alfa vai ser igual a 45 graus. Então, é aquela coisa, minha gente. Vamos voltar aqui na equação. Então, ó, n é igual a 360 sobre alfa menos 1. Duas letrinhas. Vou te dar duas. Na verdade, vou te dar uma e vou te pedir a outra. Aí, qual é o problema? A tal da interpretação de texto. Beleza? Que, inclusive, eu até coloquei errado aqui. Então, que eu não tinha visto de uma forma mais analítica. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o tal do português, que é o que normalmente dificulta a nossa vida. Tá certo? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, reveja todos os vídeos anteriores, dê uma olhada nas listas de exercícios, que provavelmente terão questões que você já fez. Tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.